And let me make just a few introductory comments as we begin. E deixa eu só fazer alguns comentários introdutórios conforme nós começamos. We need to understand that sin affects all of us Nós temos que entender que o pecado afeta todos nós, in all the ways in which we are human. de todas as formas em que nós somos humanos. And we'll talk more about this in a moment. E nós vamos falar mais disso num breve momento, daqui a um breve momento. There just is no area of our lives that is not affected by sin. Não existe sequer uma área de nossas vidas que não seja afetada pelo pecado. But that also includes the kinds of social structures that we create. E também afeta as estruturas sociais que nós criamos. We create societies and governments Nós criamos sociedades e governos and different ways of social relationships. e diversas formas de relacionamentos sociais. And because we are sinners, E porque nós somos pecadores, those social creations that we make are also sinful. essas formas, essas estruturas sociais que nós criamos também são com presença de pecado. So our focus is on both the effect of sin on us personally, Então, o nosso foco é tanto o efeito do pecado em nós como pessoas, but we'll also give some attention to the effect of sin on society. mas também nós vamos dar a devida atenção para os efeitos do pecado na sociedade. Let's start with the sin upon us. Vamos começar então sobre os efeitos do pecado sobre nós. One of the most important doctrines within the doctrine of sin to understand Uma das doutrinas mais importantes dentro da doutrina do pecado em que nós precisamos entender is the doctrine of total depravity. é a doutrina da depravação total. Some of you might know that that's the T of tulip as we have it in English. Alguns de vocês devem conhecer as tulipas do calvinismo. A depravação total é o T dessa tulipa. The so-called 5 points of Calvinism. Os conhecidos 5 pontos do calvinismo. And the first point was actually affirmed by both Calvin and by Arminius. E o primeiro ponto era afirmado tanto por Calvino quanto Armínio. According to the doctrine of total depravity, De acordo com a doutrina da depravação total, sin's effect upon human nature is total. Os efeitos do pecado sobre a natureza humana, ela é total. But the word total needs to be understood in an extensive, not intensive sense. Mas o termo total, ele precisa ser compreendido na sua extensão e não na sua intensidade. That is, sin distorts and corrupts every part of who we are. E isso significa que o pecado distorce e ele torna corrupta cada parte de quem nós somos. It distorts and corrupts our minds, emotions, wills, souls, and bodies. O pecado distorce e corrompe nossas mentes, emoções, vontades, almas e corpos. So there's no part of our human nature that is not affected by sin. Então não existe parte da nossa natureza humana que não seja afetada por pecado. But the word total in total depravity Mas a palavra total, na depravação total, should not be understood in an intensive sense. não deve ser compreendida de uma forma de intensidade. That is, we're not corrupted by sin as much as we could be. Ou seja, nós não somos corruptos pelo pecado o quanto nós poderíamos ser. By God's grace, we still can think thoughts that are true in many ways. Pela graça de Deus, nós ainda podemos ter pensamentos que são verdadeiros de diversas formas. We can add 2 and 2 and get 4. Nós podemos somar 2 mais 2 e chegar a 4. We can see trees and flowers and lakes in the world. Nós podemos observar árvores, flores neste mundo. Even an unsaved father can work to provide for his family. Até mesmo um pai que seja incrédulo, ele pode trabalhar para prover para a sua família. So we're not as bad as we could be because of sin. Então nós não somos tão ruins quanto poderíamos ser por causa do pecado. That would be total depravity in an intensive sense. Isso seria depravação total no sentido de intensidade. But we are affected in every part of our human nature. Mas nós somos afetados por cada parte de nossa natureza humana. That's total depravity in an extensive sense. Isso é depravação total de uma forma extensiva. What is some biblical support for this doctrine? Quais são as bases bíblicas para essa doutrina? Some of it comes from the beginning of Romans chapter 1. Algumas vêm de Romanos capítulo 1.
Beginning at verse 21, Começando no versículo 21, Paul discusses many ways that sin has affected us. Paulo discute muitas formas de como o pecado nos afetou. Read the first from 21 to 23. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23 diz o seguinte: Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Notice that Paul stresses the corruption of sin on our minds. Agora veja que Paulo enfatiza a noção da corrupção do pecado em nossas mentes. Professing to be wise, they're fools. Eles dizem que são sábios, mas na verdade são tolos. I think of that phrase many, many times Eu penso nessa frase muitas e muitas vezes. when I think of the fact that evolution has become the prominent view in our culture. Quando eu paro e penso na evolução que se tornou a visão proeminente em nossa cultura. How foolish to think that eyes and ears and livers and hearts are the product of blind evolution. Quão tolo é pensar que olhos, orelhas, corações, fígados são o resultado de um processo evolucionário cego. So sin corrupts our minds so we cannot think rightly. Então o pecado corrompe nossas mentes de tal forma que nós não conseguimos pensar de maneira correta. But it's not just our minds, our hearts are affected too. Mas não é somente nossas mentes, mas também nossos corações. Verse 21 says they became futile in their speculations and their foolish heart was darkened. No versículo 21. Fala que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. So not only is our mind affected, but we don't feel and have affections in the ways that we ought. Não somente a nossa mente é afetada, mas também nossos sentimentos, as nossas afeições não funcionam de maneira apropriada. Sin leads us to love what we ought to hate and hate what we ought to love. O pecado nos leva a amar o que deveríamos odiar e a odiar aquilo que nós deveríamos amar. But then again, our wills, our volitions are affected as well. Então, mais uma vez, também as nossas vontades, a nossa volição também é afetada. Notice in verse 23, they actually do something because of their corrupted minds and hearts. Note no versículo 23 de que essas pessoas, de fato, elas fazem algo como resultado de suas mentes corruptas. They make the choice to exchange the glory of the incorruptible God for the image of corruptible things. Eles fazem a escolha de mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. So you realize as you read through this passage and more verses than we have read, E você começa a entender a partir dessa passagem que nós lemos e mais outros versículos que estão relacionados a essa passagem, that sin affects every part of us. que o pecado afeta cada parte de quem nós somos. Our minds and hearts and wills are affected by sin. Nossas mentes, nossos corações, nossa vontade são todos afetados por pecado. Look at one other passage with me. Olhe para mais uma passagem comigo. Ephesians chapter 4 verses 17 and 18. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. If you'd like to read that. Ephesians 4, 17 e 18. Efésios 4, 17 e 18 diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. So notice again here that every part of us is affected by sin. Agora note aqui mais uma vez que cada parte do nosso ser é afetado por pecado. Verse 18 says that we have darkened understandings. O versículo 18 diz que o nosso entendimento está obscurecido de entendimento. And are in a sense ignorant of the real truth. E que nós somos ignorantes da verdade real. But what leads to that is a hardness of heart. E o que leva a isso é uma dureza de coração.
because we hate the truth for what it is, Porque nós odiamos a verdade por aquilo que ela é. we reject it, and hence we do not know what it truly is. E nós rejeitamos a verdade e nós não sabemos como ela verdadeiramente é. And then that leads us to make choices that are wrong. E aí isso nos leva a decisões e escolhas que são erradas. In verse 19, we read that they've become callous and give themselves to sensuality and every kind of lust. No versículo 19, o que nós vemos é que eles, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. So mind and heart and will are intimately connected. Então, mente, coração e vontade estão intimamente ligados. Sin brings a corruption to the way we think, which affects how we feel, which affects the things we do. O pecado afeta a forma como nós pensamos, que afeta a maneira como nós nos sentimos, e então nos leva a escolher o que nós fazemos. And of course, we know that our bodies are affected by sin. E aí nós sabemos também que os nossos corpos são afetados pelo pecado. We grow and become old and die. Nós crescemos, nos envelhecemos e então morremos. And this ultimately is the effect of sin. E de forma última, isso também é efeito do pecado. So every part of us is affected by sin, Então toda parte de quem nós somos é afetada pelo pecado, which leads us then to the next doctrine o que nos leva então à próxima doutrina, that flows out of total depravity. que ela flui diretamente da depravação total, It is total inability. que é a inabilidade total. Total inability refers to this: A total inabilidade se refere ao seguinte: the effect of sin on human capabilities, o efeito do pecado nas capacidades humanas, rendering all people, because of their sin, em todas as pessoas por causa do pecado, totally unable to do what is right in God's sight or to live lives that are pleasing to or approved by God. levando elas a estarem completamente incapacitadas de fazer o que é certo aos olhos de Deus ou de viver vidas que agradam ou são aprovadas por Deus. So total inability here is also in a restricted sense. Então, a inabilidade total, ela também tem um sentido restrito aqui. It doesn't mean we're unable to do arithmetic or fix a car. Isso não significa que nós somos incapazes, não temos a habilidade de fazermos aritmética ou consertarmos um carro. Or many other things we can do in life. Ou muitas e outras coisas que nós podemos fazer na vida. But one thing that we absolutely cannot do because of sin Então, uma coisa que nós não podemos fazer por causa do pecado is do anything that is pleasing to God, é fazer qualquer coisa que agrade a Deus. or anything that He would look at as acceptable. Ou de fazer qualquer coisa que Deus olhe e considere como algo aceitável. That He would approve and that He would commend. Que Ele aprovaria e que então Ele recomendaria isso. You might remember in John chapter 15, verses 4 and 5, Jesus uses the vine and branches metaphor. Talvez você se lembre de que em João capítulo 15, versículos 4 e 5, Jesus usa a metáfora da videira e dos ramos. And He says, as a branch abides in the vine, so you abide in me. Assim como um ramo está ligado à videira, assim vocês estão ligados a mim. But then He ends verse 5 by saying, E aí ele termina o versículo 5 dizendo o seguinte: for apart from me, you can do nothing. porque sem mim nada podeis fazer. And of course, He doesn't mean literally you cannot do anything at all in any sense. Realmente, Jesus não quer dizer literalmente que você não possa fazer nada em qualquer sentido. The context makes clear what He means by nothing. O contexto deixa muito claro o que Jesus quer dizer com nada. You cannot bear fruit. Você não pode dar frutos. You cannot do what is pleasing to God. Você não pode fazer aquilo que agrada a Deus. You cannot do anything that would advance the kingdom. Você não pode fazer absolutamente nada que iria promover o avanço do reino. What we can do outside of the grace of God is nothing. O que nós podemos fazer fora da graça de Deus não é nada as it relates to what honors Christ or builds the kingdom of no que Christ. se relaciona com aquilo que honra Cristo e coopera para a edificação do seu reino. Another very vivid passage of this is in Romans 8, Outra passagem muito vívida sobre esse assunto é Romanos capítulo 8, verses 6 through 8. no versículo 6 a 8. Romanos 8, versículos 6 a 8 diz o seguinte: porque o pendor da carne dá para a morte,
mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. So Paul is very clear here that the mind set on the flesh Então, Paulo aqui é muito claro de que essa atitude, essa vida que está na carne, which is true of every unbeliever, que é real de todo incrédulo, is that he cannot do anything that pleases God. é que ele não pode fazer nada que irá agradar a Deus. Even if he does good things, Mesmo que ele faça coisas boas, those good things are as filthy rags before God. essas coisas boas são trapos de imundícia diante de Deus. They are nothing that God would commend or find acceptable in us. Não é nada daquilo que Deus aprovaria ou acharia aceitável em nós. Because in order to please God, Porque para agradar a Deus, things have to be done by faith. as coisas precisam ser feitas pela fé. Do you remember Hebrews 11:6 Lembre de Hebreus capítulo 11, versículo 6. that says, "Without faith it is impossible to please God." Sem fé é impossível agradar a Deus. So apart from faith, one cannot please God, Então, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. and unbelievers, by definition, do nothing out of faith. E, por definição, o incrédulo não faz absolutamente nada pela fé. The doctrines of total depravity and total inability are very important for all of us to understand. Então, a doutrina da depravação total e da inabilidade total são muito importantes para a nossa compreensão. Sin affects every part of us, O pecado afeta cada parte de quem nós somos. so there's nothing in us that is fundamentally good once sin has distorted it. Então não existe nada, nenhuma parte em nós que seja fundamentalmente boa, uma vez que o pecado distorceu tudo. Even though it was created by God as good, Mesmo que tenha sido criado por Deus como algo bom, sin corrupts it and makes it fundamentally wrong. o pecado corrompe e torna isso fundamentalmente errado. And this then means that we are unable to do anything that will please God. E isso significa então que nós somos incapacitados de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Which would also mean we cannot even believe in Christ on our own. O que isso também implica que nós sequer possamos crer em Cristo em nossa própria habilidade. If an unbeliever hears the gospel, Se um incrédulo escuta o evangelho, since he cannot do anything that pleases God, uma vez que ele não consegue fazer nada que agrade a Deus, since he is totally unable to honor God, uma vez que ele é completamente incapacitado de honrar a Deus, he cannot respond positively to the gospel. ele não pode reagir, responder de forma positiva ao evangelho. This is why grace is necessary for us to be saved. É por isso que a graça é necessária para nós, para que sejamos salvos. So when Paul says in Ephesians 2:8 and 9, Então, o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, by grace you are saved through faith, porque sois salvos pela graça de Deus, and that not of yourselves, e isso não vem de vós. he means the very faith that we exercise to believe Ele quer dizer que a própria fé que nós exercitamos para crer, as well as the grace that moves us to believe, assim como a graça que nos move em direção ao crer, is not of us, não vem de nós, but it is God's gift to us. mas é dom de Deus dado a nós. So the doctrines of total depravity and total inability Então, a doutrina da depravação total e da inabilidade total mean that if any of us will believe in Christ, significa que se qualquer um de nós crer em Cristo, we must be the recipients of grace. nós devemos ser os recipientes da graça. Apart from grace to change our natures, A parte da graça de Deus que muda as nossas naturezas, to give us eyes to see the truth when before we were blind, para nos dar olhos para enxergar a verdade no momento em que nós estávamos cegos, and hearts to respond positively where before we were dead in our trespasses and sins, e corações que Ele nos deu corações para responder com fé quando estávamos perdidos em nossas transgressões e pecado. it requires grace for us to be changed. Requer a graça de Deus para que sejamos transformados. And since that grace is given only to some, E uma vez que essa graça é dada apenas a alguns,
To those whom the Father chose from the foundation of the world, para aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, only those chosen by God apenas aqueles que foram escolhidos por Deus, are given the grace by which they are saved. são dados a eles a graça pela qual eles são salvos. So we are dependent entirely upon the work of God to save us. Então, nós somos completamente dependentes da obra de Deus para sermos salvos. Because we in ourselves are totally affected by sin, Porque em nós mesmos nós somos completamente afetados pelo pecado. and have no ability to escape sin's consequences upon us. E não temos sequer qualquer habilidade para escapar das consequências do pecado sobre nós. Let's move on to another aspect of the effects of sin upon us. Vamos olhar para mais um aspecto sobre os efeitos do pecado sobre nós. We've looked at total depravity and total inability. Nós já vimos a depravação total e a inabilidade total. Now we look at acts of personal sin. Agora nós vamos para os atos de pecado pessoal, That is, the ways in which we act out sinning. que são as formas que nós agimos para pecar. Let me give you 4 categories of acts of personal sin, Deixe-me dar a vocês 4 categorias de maneiras que nós pecamos. and all of these categories are in pairs. E todas essas categorias, elas caminham em pares. Here's the first one. Aqui estão a primeira. There are sins of commission and sins of omission. Existem os pecados de comissão, no sentido de algo que fazemos, e os pecados de omissão, no sentido de algo que não fazemos. Sins of commission are things we do that we should not have done. Os pecados de comissão são aqueles pecados que nós fazemos, são coisas que fazemos e que não deveríamos ter feito. And sins of omission are things we fail to do we should have done. E os pecados de omissão são aquelas coisas que nós não fizemos e que nós deveríamos ter feito. Examples of sin of commission are easy to find. Exemplos de pecados de comissão, algo que nós deveríamos ter, que nós fizemos, são fáceis de achar. Think, for example, of the 10 Commandments. Pense no exemplo dos 10 mandamentos. You shall not steal, you shall not commit adultery, you shall not bear false witness. Não roubarás, não adulterarás, não falarás falso testemunho. So to commit any of those acts is a sin. Então, cometer qualquer um desses atos é um pecado. So sin is an outward violation of the law of God acted out. Então, o pecado é uma manifestação externa, um ato externo de violação da lei de Deus. That is a sin of commission. Isso é um pecado de comissão, algo que nós fizemos. But there are also sins of omission. Mas também existem os pecados de omissão. Remember James' statement in James 4:17. Você lembra da declaração de Tiago, no capítulo 4, versículo 17? The one who knows the right thing to do but does not do it, Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, to him it is sin. nisso ele está pecando. So to know the right thing and not do it is as sinful as doing the wrong thing that you know you shouldn't do. Então, saber que deve fazer algo e não faz é tão pecaminoso quanto não fazer algo que você não deveria fazer. Another very interesting example of sins of omission Um outro exemplo muito interessante de pecado de omissão are in Matthew 25, verses 41 to 46. está em Mateus capítulo 25, versículos 41 a 46. Here Jesus focuses upon things that were not done that are the basis of judgment. Então, aqui o foco de Jesus são de coisas que não foram feitas e que agora são a base desse julgamento. Mateus capítulo 25, os versículos 41 a 46 diz o seguinte: 41. Então o rei dará também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. It's amazing, isn't it? É impressionante, não é? That there's no statement here of things that they have done that were wrong.
Aqui não existe nenhuma declaração de coisas que eles fizeram e que eram erradas. All of them are in the category of things they failed to do that they should have done. Todas aqui estão na categoria das coisas que eles não fizeram e deveriam ter feito. And by the way, my understanding of this E a minha compreensão disso daqui is Jesus' statement of what we did not do to help believers. é a declaração de Jesus daquilo que nós não fizemos para ajudar crentes em Cristo. So these are not people in prison generally, Isso aqui não é a generalização daquelas pessoas em prisão, em cadeias. or people who are hungry and thirsty generally, Ou pessoas que simplesmente, de uma forma generalizada, tinham fome ou sede. but rather Christians who are persecuted, Mas, ao invés disso, cristãos que eram perseguidos and because of their faithfulness to Christ, they suffer. e, por causa da sua fidelidade a Cristo, eles sofriam. You can tell that from verse 40, Você pode dizer, a partir do versículo, no contexto do versículo 40, where he says, "To the extent that you did this to one of these brothers of mine, you did it to me." ele diz que, em verdade, vos afirmo que sempre que o fizesse a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. So the point, though, is this: Então, o ponto é o seguinte, that we have a responsibility to help our brothers and sisters in Christ que nós temos uma responsabilidade de ajudar os nossos irmãos e irmãs em Cristo, who are suffering because of their testimony to Christ, que estão sofrendo por causa do seu testemunho em Cristo. perhaps even in jail, Talvez até mesmo numa prisão, and suffering in various ways, e sofrendo de diversas formas, and to fail to help brings the judgment of Christ. e deixarmos de ajudar traz o julgamento de Cristo. My own wife and I have tried to increase our support Minha esposa e eu estamos procurando aumentar o suporte, o sustento to persecuted Christians around the world. para cristãos perseguidos no mundo. I have come to see that this is one of the most important obligations we have as Christians. E eu tenho começado a notar que essa é uma das obrigações mais importantes que nós temos como cristãos. Sometimes we think our major obligation is to love the world, Às vezes nós entendemos que a nossa maior obrigação é amar o mundo, that is, unbelievers in the world, e que tem incrédulos no mundo, and of course we are to love them e é claro que nós temos que amá-los and bring the gospel to them. e trazer o evangelho para eles. But notice that Jesus said the most important expression of our love is to one another. Agora, lembre-se o que Jesus disse, que a expressão mais importante do nosso amor é o amor que nós temos uns pelos outros. The new commandment that he gives us O novo mandamento que ele nos dá is to love one another. é de amar uns aos outros. Paul commends in Galatians chapter 6 E Paulo nos manda em Gálatas capítulo 6 to do good to all men, de fazer bem a todos os homens, but especially to the household of faith. mas especialmente aos da fé. So we have before Christ an obligation not only not to do things we shouldn't do, Então nós temos uma obrigação diante de Cristo, não de fazer apenas as coisas que nós não deveríamos fazer, but not to fail to do the things we should do. mas também de não falhar, de não fazer as coisas que nós deveríamos fazer. And Matthew 25 indicates that's helping our brothers and sisters who are persecuted. E Mateus capítulo 25 diz que é ajudar os nossos irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos. Here's a second category of pairing of sin. E aqui está a segunda categoria desses pares de The pecado. first one was sins of commission and sins of omission. O primeiro par é os sins de comissão e de omissão. The second one is sins of outward action and sins of inward attitude. A segunda categoria são os pecados de ação externa e os pecados de atitude interna. Now, this is not the same pairing as we just talked about. Esse não é o mesmo par do que nós falamos anteriormente. Sins of outward action can be sins of omission or commission. Os pecados de ação externa e de atitude interna podem também ser os pecados de comissão e omissão. So, a sin of outward action that is a sin of commission would be stealing. Então, um pecado externo, que também é um pecado de comissão, seria, por exemplo, o roubo. And a sin of outward action that is a sin of omission would be not doing something we ought to do. Então, um pecado de ação externa, que também seria um pecado de omissão, seria deixar de fazer algo que nós deveríamos fazer. But there are also sins of inward attitude. Mas também existem os pecados de atitude interior. Do you remember Jesus talked about the attitude of the heart
that precedes the outward action. Lembre-se que Jesus falou de uma atitude de coração que precede uma atitude externa. We can have attitudes of heart that are wrong. Nós podemos ter atitudes de coração que são erradas. We can also fail to have attitudes of heart we ought to have. E também nós podemos falhar de não termos atitudes internas que nós deveríamos ter. Can you think of some in both categories? Você consegue pensar exemplos em ambas as categorias? What would be some attitudes of heart that we exhibit we should not? Então, quais seriam algumas das atitudes de coração que nós temos e que nós não deveríamos ter? Can you think of some? Você consegue pensar algum exemplo? Things like jealousy, Coisas como inveja, anger, ira envy. ou ciúme. And then on the other side, we can fail to have attitudes that we ought to have. E aí, no outro lado, nós podemos errar de não termos atitudes que nós deveríamos ter. We are commanded to rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Nós deveríamos nós somos mandados pela palavra de Deus de nos alegrar no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrar-se no Senhor. We are commanded to give thanks for all things. Nós somos chamados a dar graças em todas as coisas. So we sin by inward attitude, Então nós pecamos por uma atitude interna, either when we have attitudes that we shouldn't have, mesmo quando nós temos atitudes que nós não deveríamos ter, or when we fail to have attitudes we ought to have. ou quando nós falhamos de ter atitudes que nós não deveríamos ter, ou de não ter atitudes que nós deveríamos ter. A third category of personal sin is this: Uma terceira categoria de pecados pessoais é o seguinte, o terceiro par. sins of ignorance and sins of willful rebellion. Pecados de ignorância e pecados de rebelião do tipo pulso cerrado contra Deus. Sins of ignorance are ones in which we're not aware at the moment that we're sinning as we're doing this. Pecados de ignorância são aqueles pecados em que nós não estamos cientes de que são pecados no momento em que nós estamos cometendo esses pecados. But we perhaps later find out that it was a violation of God's law. E posteriormente, então, nós descobrimos de que aquilo que nós fizemos era uma violação da lei de Deus. Whereas a sin of willful rebellion E no outro lado, um pecado de uma rebelião descarada is one in which we are determined to go against the ways of God. é aqueles que nós estamos determinados de ir contra os caminhos de Deus. Listen to Numbers chapter 15, Escute Números capítulo 15, verses 27 to 29, versículos 27 a 29. and you can hear there the discussion of sins of ignorance. E você pode ver aí em Números capítulo 15, os versículos 27 a 29, a discussão de pecados de ignorância. 27 to 29. Números 15, 27 a 29 diz o seguinte: se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor. Fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Now compare that with the verses that follow, verses 30 and 31. Agora, compare isso com os versículos seguintes, que são o 30 e o 31. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. It's pretty clear that he contrasts these two kinds of sin. É muito claro que ele contrasta esses dois tipos de pecado. And obviously the latter category is far more serious. E é óbvio que a categoria posterior de pecados de rebeldia atrevida, ela é muito pior. Let me give you one more example in each of these categories. Deixa eu dar para vocês mais um exemplo em cada uma dessas categorias. Listen to Paul's words of himself in 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 14. Escute as palavras de Paulo com relação a ele mesmo em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 14. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
In other words, Paul indicates that he persecuted the church Em outras palavras, Paulo indica aqui que ele perseguiu a igreja and acted in ways that he now knows were wrong. e ele agiu de formas, de maneiras que agora ele sabe que estão erradas, But he did so in ignorance, he says. mas ele diz que ele fez isso em ignorância. And therefore, the grace of God forgave him. E, portanto, a graça de Deus o perdoou. And he now recognizes the sin that he had done. E agora ele reconhece o pecado que ele havia feito. Now compare that to this sin of willful rebellion in Hebrews 10:26. Agora, compare isso com o pecado de rebelião atrevida em Hebreus capítulo 10, versículos 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. So here it indicates a kind of determined and willful rejection of God and his ways. Aqui indica uma rejeição determinada, atrevida, deliberada de Deus e dos seus caminhos. That becomes for these people their settled conclusion that God is not who they want to follow. E o que indica que essas pessoas chegaram à conclusão de que Deus não é quem eles gostariam de seguir. And therefore there's no forgiveness for them. E então não há perdão para eles. Of course, we don't know if we or anyone else is ever in that situation. É claro que nós não sabemos se alguns de nós já estiveram nessa situação, Where they have crossed the line where there is no forgiveness. em que ele cruza a linha onde não há mais perdão. Because we don't know that, we call people to forgiveness. Então, como nós não sabemos isso, nós chamamos as pessoas ao arrependimento. Just as Hebrews is doing here. Assim como o autor de Hebreus está fazendo aqui. But nonetheless, it can be the case Mas pode ser o caso that people have a willful rebellion against God and against Christ, em que essa pessoa ela tem uma rebeldia deliberada contra Deus, contra Cristo, that is confirmed over and over by their attitudes and actions, que é confirmada vez após vez em suas atitudes, em suas ações. that at some point they cannot repent, E até que chega a um ponto onde de fato elas não conseguem, não podem se arrepender. though we can never know if that has happened. E nós nunca podemos saber se isso de fato já aconteceu. This leads us to the last category of acts of personal sin, E aqui nos leva à última categoria de atos de pecado. and that is sins of greater consequence and sins of lesser consequence. Que são os pecados de consequências maior e pecados de consequência menor. All sin is sin at one level, E num certo nível, todo pecado é pecado. but that doesn't mean that all sins are of the same seriousness. Mas isso não significa que todos os pecados têm a mesma seriedade. And some sins will receive greater condemnation than others. Alguns pecados vão receber uma condenação maior do que outros. There is a gradation in the punishment that God will bring to people in the end. Há uma graduação da punição que Deus irá trazer no juízo final. Some will be punished with greater punishment because of greater sins. Alguns vão ser punidos com uma punição maior por causa dos seus pecados mais severos, maiores. Think, for example, of Jesus' words in Matthew 11. Pense um pouco nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 11. He says, "Woe to you, Chorazin and Bethsaida! Ai de vocês de Corazim e de Betsaida. If the miracles I performed among you had been performed in Tyre and Sidon, Se os milagres que eu performei em vocês tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, they would have repented." eles teriam se arrependido. Now listen to this. Agora escute isso. "Therefore it will be more tolerable on the day of judgment for them than it will be for you." Então vai ser mais tolerável no dia do julgamento para eles do que vai ser para vocês. So it indicates a gradation of punishment. Então indica uma certa graduação de punição. The cities who rejected Jesus and the miracles that he performed, As cidades que rejeitaram a Jesus diante dos milagres que ele fez, because they rejected greater revelation, porque eles rejeitaram um nível de revelação maior, their judgment will be more serious than Sodom and Gomorrah and Tyre and Sidon. o julgamento para eles vão ser mais severos do que foi para Betsaida, para Tiro e Sidom, desculpa, e Sodoma e Gomorra. Even though they sinned and will be judged,
Mesmo que eles tenham pecado e serão julgados, their judgment will not be as severe. o julgamento deles não vão ser tão severos. So here we have 4 categories of acts of personal sin. Então aqui nós temos 4 categorias de pecado pessoal. Sins of commission and sins of omission. Pecados de comissão, aquilo que você faz, e pecados de omissão. Sins of outward action and inward attitude. Pecados de ação externa e pecados de atitude interna. Sins of ignorance and willful rebellion. Pecados de ignorância e pecados de rebelião deliberada. And then sins of greater and lesser consequence. E aí pecados de consequências maiores e consequências menores. Okay, finally we're going to look at systemic or social sin. Agora, finalmente, nós vamos olhar para o pecado sistêmico ou social. Because we are sinners, Porque nós somos pecadores, the societies that we craft as sociedades então que nós formamos reflect the sinfulness of our own hearts. refletem a pecaminosidade dos nossos corações. And the Bible talks about sin at a social level, E a Bíblia nos fala de pecado num nível social, of human structures that can be used for evil. nas estruturas humanas que podem ser usadas para o mal. And it discusses these in 2 different ways. E discute isso de 2 formas diferentes. The first one is this: A primeira delas é a seguinte: good human structures that are used for evil. boas estruturas humanas que são usadas para o mal. This would be a good structure like a court of law. Essa seria uma boa estrutura, como, por exemplo, uma corte, um tribunal. There's nothing evil about a court of law. Não existe nada intrinsecamente errado num tribunal. In fact, God is even described as a judge, E, de fato, Deus é descrito como um juiz. and he will hold court one day for all of us. E ele um dia vai presidir um tribunal para todos nós. But when a court of law is used to distort justice, that's evil. Mas quando um tribunal de justiça ele é usado para distorcer a justiça, isso é errado, é mal. If a judge takes a bribe Então, se um juiz aceita suborno and lets the guilty person go, e ele então libera a pessoa culpada, that's evil. isso é mal. If the judge favors the rich over the poor, Então, se o juiz favorece os ricos em detrimento dos pobres, that's evil. isso é mal. James is getting that in the book of James. E Tiago está chegando a isso lá no seu livro, na sua epístola. If we bring the rich into the church and take them up to the front row, E se nós levamos os ricos para a igreja e levamos eles nos primeiros lugares, but leave the poor in the back of the e church, deixamos os pobres no fundão da igreja, that's an evil. isso é mal. So there's nothing wrong with seats in a church, Então não tem nada de errado com assentos na igreja. but to use the seating in a way that favors some against others, Mas usar os assentos da igreja de forma que favorece outros em detrimento de outros is evil. é errado, é mal. And there's so many examples of this. E tem tantos exemplos disso. You think of a family structure, that is a good thing. Você pensa numa família, na estrutura familiar, é uma coisa boa. God created husbands and wives and children. Deus criou maridos, esposas e filhos. And he built a home with male headship, E ele criou um lar com uma cabeça, uma liderança masculina. so that husbands and fathers are to have authority in the home. Então, de maridos e pais de terem autoridade em casa. But when husbands and fathers use their authority in abusive ways, that's evil. Mas quando maridos e pais usam a sua autoridade de forma abusiva, isso é mal. So there are many ways in which we can use a good structure for evil purposes. Então existem muitos exemplos de que nós podemos usar estruturas boas para propósitos ruins. A couple passages to read later are these. Outras passagens para lermos depois são as seguintes. Isaiah 59, verses 1 to 5, Isaías 59, versículos 1 a 5. and Amos 5, verses 10 to 15. E Amós, capítulo 5, versículos 10 a 15. But here's a second way in which social structures are spoken of in the Bible. Mas aqui está uma segunda forma em que as estruturas sociais são ditas, faladas na Bíblia. That is, social structures that are designed and created in ways that are intrinsically unjust. São estruturas sociais que são criadas
de forma que intrinsecamente elas são erradas, injustas e más. You think of the kinds of laws that Hitler passed in Germany in the late 1930s. Você para e pensa nas leis que Hitler passou na Alemanha lá nos anos 30, nos anos 40. Where Jews were put at a disadvantage. Quando os judeus eram colocados em desvantagem. And legal rights were given to persecute Jews. Em que direitos legais foram dados para a perseguição dos judeus. Establishing those kinds of laws that are discriminating and unjust is an evil. Estabelecer esse tipo de leis que são discriminativas, elas são é uma forma injusta, é uma forma má de fazer as coisas. Or you think of apartheid in South Africa. Ou você para e pensa no apartheid da África do Sul. As a very structure of human relationships, era uma forma de relacionamentos muito bem estruturadas, that is itself evil. Que era em si mesma errada, má. And the Bible speaks very, very strongly against devising a structure like that. E a Bíblia fala de forma muito clara e direta contra uma divisão desse tipo. So two ways the Bible speaks of sin as it relates to social structures. Então, de duas formas que a Bíblia fala de pecado e o seu relacionamento com estruturas sociais. One is taking a good structure and using it for evil. Uma é tomando uma estrutura boa e usando-a para o mal. And the other one is designing a human structure, a social structure that is by design unjust and evil. E outra é projetando uma estrutura que intrinsecamente ela é ruim, ela é má. A couple passages for the second one are Psalm 94 verses 20 to 23. Algumas passagens para o segundo exemplo é Salmo 94 versículos 20 a 23. And Isaiah 10 verses 1 to 4. E Isaías capítulo 10 versículos 1 a 4. So we've looked at now these different ways in which sin has affected us personally and the cultures in which we live. Então nós vimos algumas formas que o pecado nos afeta tanto pessoalmente como nas estruturas sociais que nós vivemos.